Falar um pouquinho dessa questão, né? Quem nunca teve medo da tal da incorporação, quem nunca não sentiu friozinho na barriga? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, todos nós temos esse receio, né? Quem nunca sentiu medo de incorporação, medo de umbanda, medo de identidade, medo de tudo, né? Porque para quem está começando, tudo é muito novo. Vamos lá então, quem nunca, né, gente? Então assim, a gente tem que entender que isso é natural, né? Tudo dentro da umbanda é natural, dentro daquele contexto de sempre, né? Do bom senso, da ética, da responsabilidade, né? Então, sempre a gente precisa entender que a ética, a responsabilidade, o bom caráter, a doação, tudo isso faz parte. E, vamos dizer, 80%, aqui na minha casa, vamos dizer assim, entre 85% e 90% dos trabalhos são feitos através de incorporação. São as entidades incorporadas que fazem o trabalho, né? Vamos dizer 80%. E os outros 20% são ritualísticas que as umbandas têm e que elas fazem dentro dos seus trabalhos, né? Mas essa questão, então, do medo, a gente precisa entender que nós não temos que ter medo. É lógico, tudo que é novo, tudo que a gente não conhece, tudo desconhecido, de certa forma, causa um medo, né? E hoje, eu acho que o que ocorre muito, que as pessoas estão com mais medo, vou falar sempre, eu bato nessa tecla, mas eu não tenho outra comparação. São as redes sociais, são vídeos mostrando ou falando aquela história que eu não sou muito a favor, né? O melhor Exu, a melhor pombagira, o maior caboclo. Aí tem alguns que colocam incorporação surreal, incorporação forte, super incorporação. Aí as pessoas filmam uma pessoa incorporando uma entidade que é natural. Não existe incorporação forte, fraca. Cada um tem a sua forma de incorporar, né? Na verdade, gente, a força está dentro do bom médio equilibrado e de uma entidade com outorga de trabalho com aquele médio. Fora isso, não tem muito disso, né? Então eu acho que isso também está deixando as pessoas com um pouco mais de receio, porque a pessoa assiste lá super incorporação verdadeira, incorporação forte, e aí a pessoa no seu terreiro tem uma incorporação um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, mais leve, mais sutil, e ela se sente menos que os outros, né? A gente tem que entender que não é a forma de incorporar que vai estar ali dizendo realmente se aquela entidade está com um médio ou não, né? Então a primeira coisa a gente tem que parar, quando a gente está iniciando na Umbanda, por isso que a gente fala às vezes, as pessoas às vezes pode ser que não entendam. Eu falo, muito importante o conhecimento, o estudo é muito importante, né? Mas para você que está querendo começar, ou se você sente esse medo de incorporar, dá um tempo nessas questões de ficar vendo vídeos de médios incorporando, porque atrapalha. Porque a incorporação, ela é uma sintonia energética, você e espiritualidade, você e entidade, você e o guia, você e o mentor. É uma coisa única, é uma sensação exclusiva, é uma ligação, como que eu posso dizer? Uma ligação exclusiva, ninguém incorpora igual ao outro, né? A gente costuma dizer às vezes que tem um terreiro lá que o caboclo incorpora mancando e a tendência dos médios todos incorporarem mancando. Se vocês forem analisar isso que eu estou falando, ocorre. Não estou criticando, estou dizendo. Pai de santo incorpora uma entidade que manca, de repente, daí os outros médios em desenvolvimento acabam todos mancando.
Por quê? Porque de repente falta orientação, né? Falta explicar que ele não tem que incorporar da mesma forma que os outros médiums incorporam no terreiro. E ocorre, de certa forma, né? Mas, então, você não tem que temer. Se você está num local onde o dirigente, a corrente mediúnica é uma corrente unida, uma corrente legal, que vai auxiliar você, você que não tem que ter medo, né? Porque uma das situações que ocorre na incorporação, nós temos que entender o seguinte: eu tenho aqui meu corpo, tenho meus chakras, não é isso? Eu tenho meu espírito, perispírito, e, enfim, tem uma diversidade de nomenclaturas de acordo com as vertentes religiosas e filosóficas sobre isso, né? Mas, basicamente, eu estou nesse corpo aqui, o espírito que está mantendo a minha mente funcionando. Eu não acredito que só arroz e feijão faz com que nós tenhamos sensações, ideias, pensamentos, né? Para mim é o espírito que faz essa máquina toda funcionar e que nos dá a capacidade de pensar, né? Sentir emoções, enfim, tudo isso. Mas o que acontece? Nós temos uma energia. Então, de repente, eu tenho uma energia própria, energia A, correto? E aí tem as suas variantes dentro daquilo que é a minha energia, dentro dos meus atos, das minhas atitudes, da forma com que eu conduzo a minha vida e da forma que eu conduzo o meu corpo físico, mental, né? Aí a gente imagine que essa energia do espírito, esse espírito que vai se acoplar, ele vai encostar, ele vai incorporar em nós, ele tem uma energia B. São energias diferentes, né? É muito fácil a gente entender. Vamos dizer, um pessoal que tem um relacionamento, pessoal que tem namorado, noivo, que é casado. Quando você conhece aquela pessoa, você se apaixona, você tem uma sensação totalmente de fora de controle. Você tem sensações que você não tem no dia a dia. É uma sensação, é um exemplo que dá para fazer essa analogia. Você tem uma sensação de amor, de prazer, de alegria, de euforia. Então o espírito, quando ele vai incorporar, você vai sentir coisas parecidas, né? Porque é uma energia diferente da sua. Existe um choque energético, sim, que é um choque energético de adaptação, né? Esse espírito vai ter que se adaptar ao seu corpo e adaptar a sua mente, né? E a sua energia como um todo. Então, lógico que vai existir, a gente fala, né, um choque energético, até que esse espírito consiga se familiarizar com esse corpo, com essa mente, e aí eles vão se encaixando, ele vai se acoplando. E isso é de forma muito suave, é de forma muito, de certa forma, prolongada, não é de uma hora para outra. Existem exceções. Então a gente vai sentir o quê? Cada um tem uma sensação. Então, basicamente, quando a gente tem essa mediunidade aflorada de Umbanda, quando a gente vai num terreiro a primeira vez, a hora que a gente põe o pé, às vezes a gente quer voltar para casa, a gente tem vontade de ir embora, a gente começa a sentir o corpo tremendo, não é? A gente fica suando. Tem pessoas que o estômago embrulha, pode dar um pouco de dor de cabeça, dor nas costas, né? Suador nas mãos, a mão começa a suar, ou o pé começa a suar, a axila. E por que isso? Primeiro, que o mental da gente, ele está ali trabalhando as químicas do corpo por conta da adrenalina de você estar num ambiente desconhecido. E também da energia que vai encostando em você, da espiritualidade que vai encostar em você. Então você tem essas sensações, né? Tanto que existem estudos médicos que diz que quando você está incorporado plenamente, existe alteração no batimento cardíaco e na pressão arterial. Isso já foi feito estudo. Há uma alteração orgânica, porque essa outra energia vai se acoplar a uma energia que você está acostumado, né? É aquela questão também que às vezes você está no seu ambiente, quando você vai num ambiente diferente do seu,
e se não está muito adequado, você sente também mal-estar. Porque às vezes as pessoas falam, né? Nossa, eu fui na casa de um amigo meu, eu senti mal. Por quê? Porque são energias que estão em desequilíbrio. Então, no primeiro momento da incorporação, você vai estar em desequilíbrio e a sua entidade, por mais que ela seja evoluída, que ela tenha treinamento, que ela saiba como atuar, como se ligar em você, existe o desequilíbrio mediúnico por conta do desconhecimento, tá? Então, primeira coisa que eu quero dizer é que é natural, isso é saudável, e isso é até bom, porque o médium ele começa a entender que ele realmente, ele começa a acreditar que existe algo além do que ele vê. Ele começa a acreditar que existe um espírito que possa estar ali, uma energia, como queiram, né?